Fala, rapaziadinha, tudo bem? Então, cá estamos nós em mais uma nova etapa desse momento que a gente está vivendo, certo? É um momento novo, é novo para mim, para vocês, para as escolas, para todo mundo. E isso chegou agora, o nosso novo momento, né? O momento das aulas que vocês vão ter que continuar assistindo de casa. Então agora a gente está fazendo um trabalho de gravação, de preparar material, né? Tudo para que vocês não sejam mais prejudicados do que o normal, né? E eu acredito que vocês estejam mais acostumados com essa vibe de internet, de aula online, do que a gente mesmo que está produzindo isso para vocês. Então eu acho que vocês vão tirar isso com muito mais naturalidade do que nós mesmos. Então, enfim, agora a gente vai continuar com a nossa matéria que a gente vinha vendo na escola, certo? Eu vou trabalhar com vocês, vou continuar trabalhando com vocês a aritmética. A parte de geometria, a Fabiana já gravou para vocês, então eu não preciso fazer igual, né? Porque vai valer para vocês e para outra turma também. E a minha parte vai ser a parte de aritmética, que também vai servir para a sua turma e para outra turma também. Beleza? Beleza! Enfim, hoje a gente vai continuar o nosso estudo de aritmética. E você lembra que a gente tinha parado na parte de divisibilidade, de critérios de divisibilidade, de fatores primos? Hoje a gente vai falar de mínimo múltiplo comum, lembra de MMC? Hoje a gente vai dar uma pequena revisada que a gente já viu e vai falar de mais algumas coisinhas novas, beleza? Já é o patrãozinho. Então vamos nessa. O título da aula já começa com mínimo múltiplo comum, né? O MMC. O que é o MMC? Bom, as palavras dizem o que é de fato o MMC. Mas calma, espera um pouquinho. Antes, eu vou dar uma breve revisadinha naquilo que a gente já viu. Vamos nessa. Dá uma olhadinha nos números primos. Vamos lembrar o que é um número primo, antes de fato falar de MMC. O número primo, eu já fiz essa pergunta para vocês, mas eu vou fazer de novo. Eu quero que vocês tirem um tempinho para pensar. Dá uma pequena pausa no vídeo e pensa nessa pergunta que eu vou te fazer. O que é um número primo? De fato, a maioria de vocês deve ter pensado, pô, um número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Cara, isso não tá de todo errado. Porém, a definição de um número primo não é essa. Um número primo, ele é um número que possui apenas dois divisores. Beleza? Essa é a definição de número primo. E aí, como consequência disso, como ele só tem dois divisores, ele vai acabar sendo divisível por 1 e por ele mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você possa se confundir. Você possa pensar o seguinte: se um número primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo, então o 1 deve ser primo, porque ele é divisível por 1 e também é por ele mesmo, já que ele é o próprio 1. Porém, ele não é primo, tá? Porque ele só tem um divisor. A primeira observação que eu queria mostrar pra vocês, que é uma parada que confunde, tá? Eu tô falando porque eu mesmo confundia isso. O número 1, ele não é primo porque ele só tem um divisor. E tem que ter dois divisores pra ser primo. Ok, isso é uma parte bem técnica. Agora se liga. Eu quero lembrar com vocês os principais primos, tá? O que eu acho que são os principais primos, que são aqueles que mais aparecem, tá? Os números primos são infinitos, mas vamos relembrar pelo menos os primeiros mais importantes. Eu botei até o 29 já aparece menos, mas tenham em mente pelo menos esses primos aí, porque eles vão ser os mais importantes, vão ser os mais usados. Maiores do que ele vai ser mais incomum de acontecer, porque vai ser um número muito grande e aí normalmente não se é trabalhado, tá? Outra dica que eu acho que é relevante para vocês, tenham em mente de cabeça, tá? Todos os quadrados de todos esses primos aí, até o 29, tenha de cabeça. Como assim? 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 11 ao quadrado, 121, 3 ao quadrado, 169, e assim sucessivamente. Por que eu aconselho vocês a decorarem isso? Mais pra frente, você vai ver que quando a gente for tirar uma raiz quadrada, quando a gente for fatorar um número, às vezes a gente vai cair num número que é quadrado de um número primo. Quando isso acontecer, a gente vai ter que saber de cabeça que aquele cara ali, é o único número que consegue dividir ele, é um número primo. E aí isso vai te facilitar, sacou? Beleza. Já que eu já falei de fatoração, dá uma olhadinha nesse nosso primeiro exemplo aí, olha. 38.088. Aí você fala, pô, 38.088 é grandão. O que é fatorar um número? Fatorar um número é diminuir ele, né? É transformar esse número numa multiplicação de fatores primos. E é isso que eu vou fazer com 38.088. Vocês já vão entender o objetivo disso. Vamos fatorar então o 38.088. Eu acredito que todo mundo lembra como é que se fatora, né? A gente vai colocando os numerozinhos primos e vai dividindo aqueles carinhas ali. Perfeito. Quem é o primeiro número primo que divide 38.088? É o 2. Então 3888 por 2 vai dar 19.144. Dá por 2 ainda. Vai dar 9.522. Dá por 2 ainda,
que vai dar 4.761. Opa, não dá mais por 2. O próximo primo que eu vou tentar dividir é o 3. E aí lembra dos critérios de divisibilidade? Lembra por que era importante? Porque quando aparecia números grandões assim, ó, você não precisava dividir um número para saber se ele era divisível. Era só você aplicar os critérios de divisibilidade e ver se era divisível. O resultado dessa soma dá 18. 18 é divisível por 3, correto? Então esse número é divisível por 3. Vou dividir ele. Vai dar 1.587. Vamos ver se ainda é por 3. 5 com 1 dá 6, com 8 dá 14, com 7 vai dar 21. 21 é múltiplo de 3, então esse número aí é múltiplo de 3. Vai dar 529. E aí é que está a parada. Quando tu chega no 529, você vai ver que não é múltiplo de 3, você vai ver que não é de 5, não é de 7, não é de 11, e aí você vai ficar, pô, meu Deus, e agora? Você vai achar que não está certo, que você errou em alguma coisa, e é por isso que eu te falo para você saber de cabeça os quadrados perfeitos de até o 29, tá? Sabe por quê? Porque 529 é o quadrado de 23. E aí você teria que saber de cabeça, de cara, né, que 529 era o quadrado de 23, senão você ia ter que ir multiplicando primo por primo até chegar no 529, isso ia dar um trabalho imenso para você. E aí 529 por 23 vai dar o próprio 23, e 23 por 23 vai dar 1. Fatorei esse meu número aí, e a forma fatorada dele, ó, olha para cá, é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 23 ao quadrado também. E aí, anota essa observaçãozinha agora aí, ó. Dá uma olhadinha nessa observação que eu vou anotar. Essa observação nos diz aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Que todo número consegue ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Isso é bastante importante. E um principal disso aí, ó, é fatores. Então dá uma importância para essa palavrinha, porque ela é o passo-chave para o que a gente vai ver hoje. Perfeito? Mas por que essa palavra é tão importante? Se liga aqui. Vamos entrar agora de fato na ideia do mínimo múltiplo comum. E lembra lá no início da aula quando eu falei que as próprias palavras mínimo, múltiplo, comum já diziam o que era o MMC? Ele é o menor múltiplo em comum entre números. Perfeito? Perfect. Primeiro, eu queria que você entendesse a diferença de múltiplo e divisor. Porque é uma dúvida que normalmente a galera tem, tá? Vocês mesmos já me perguntaram isso algumas vezes. Qual é a diferença de múltiplo e de divisor? Bom, o múltiplo ele é um número que consegue ser dividido, enquanto que o divisor é um número que consegue dividir, beleza? Então, pega um exemplinho, por exemplo, o 20 e o 4. O 20 ele é múltiplo de 4. O 4 ele é divisor de 20. Por que o 20 é múltiplo de 4? Porque ele consegue ser dividido por 4. E por que o 4 é divisor de 20? Porque ele consegue dividir o 20. Sacaram a diferença entre múltiplo e divisor? Ok. Dá uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui. Eu queria dar uma olhada no conjunto dos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 6. Dá uma olhadinha nos múltiplos de 4. Todo mundo entende que os múltiplos de 4 eles vão ser 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Vão dar vários múltiplos de 4, porque são vários números que conseguem ser divisíveis por 4. A mesma ideia eu vou aplicar para o 6. Olha os múltiplos de 6. Você começa com 6, depois 12, depois 18, 24, 30, etc, 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 né? Infinitamente também. Entende que o conjunto dos múltiplos ele é infinito, correto? Tanto de 4 quanto de 6. Agora olha para esse segundo exemplo aqui. Eu quero saber o conjunto dos divisores de 4 e dos divisores de 6. Se liga, os divisores de 4 são apenas 1, 2 e 4, que são os únicos números que conseguem dividir o 4, sacou? E os divisores de 6? Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Sacou a ideia do que é múltiplo, do que é divisor? Mas beleza, ainda não entendi o que isso tem a ver com o MMC. Dá uma olhadinha no conjunto dos múltiplos de 4 e de 6. Você consegue perceber que tem múltiplos de 4 que também são múltiplos de 6? Dá uma olhadinha. Esses números aí que eu marquei, eles são múltiplos tanto de 4 quanto de 6. E quem é o menor deles? É o 12. O 12 é o menor múltiplo em comum entre 6 e 4. E apesar de eles terem vários múltiplos em comum, o menor de todos é o 12. E dá uma olhadinha. Repara que o próximo múltiplo comum é o 24. E o 24, ele é 12 a mais do que o 12. E depois do 24, você tem o 36. O 36 é 12 a mais do que o 24.
Então você sempre, para pegar múltiplos comuns entre 4 e 6, você vai pegando sempre de 12 em 12, porque o 12 é o menor de todos. Beleza, Alan, mas como é que eu vou saber o menor múltiplo comum de números grandões? Eu vou precisar escrever o conjunto de múltiplos, todos os números? Claro que não. Nossa, graças a Deus. Por isso que eu falei que a importância daquela palavrinha lá, fatores. Por quê? Porque se eu tenho múltiplos em comum, significa que eu tenho fatores em comum. Sacaram então essa ideia do fator em comum? Então dá uma ligada nisso aqui, ó, fatoração simultânea. O que é a fatoração simultânea? É um processo matemático para eu descobrir quais são os fatores em comum de dois ou mais números, sacou? E é assim que você calcula o MMC. Eu acho que vocês aprenderam isso. Vocês já aprenderam isso, na verdade. Eu acho não. Vocês já aprenderam isso com certeza. Mas talvez vocês não entendessem essa ideia. Por que fatorar ao mesmo tempo? E aí, como é que funciona a fatoração simultânea? Dá uma olhadinha no 36 e no 24. Eu quero descobrir o MMC entre eles. Para eu descobrir o MMC entre eles, eu preciso fatorar esses números simultaneamente. E aí, dá uma olhada. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir fatorar eles em fatores primos. Então, o primeiro primo que divide um desses dois caras é o 2. Então, eu vou colocar ali 2. 2 é um fator. 24 dividido por 2 dá 12. 36 por 2 dá 18. Ainda dá por 2. Vamos por 2 de novo. 12 por 2 dá 6 e 9. O 6 ainda dá por 2. Então, eu vou colocar mais um 2 ali, que vai pegar 3 e 9, já porque o 9 não é divisível por 2. E agora eu vou por 3, que vai dar 1 e 3, e 3, que vai dar 1 e 1. Eu acredito que vocês saibam já fazer isso. E quem vai ser o MMC desses caras vai ser a multiplicação desses fatores aí que abrangem os dois números. Vai ser o 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O resultado disso é 8 vezes 9, porque 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, e o resultado 72. Então, o MMC entre 36 e 24 é 72. Beleza. Alan, beleza, você já falou que eu consigo fazer o MMC entre dois números, que isso é muito importante, são os múltiplos comuns, mas como que isso se aplica na prática? Como é que funciona a lógica do MMC numa situação de problema, num probleminha matemático? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aí que eu coloquei. Ele falou o seguinte: 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o outro de 15 em 15 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Se eu tenho um carinha que ele vai de 12 em 12 dias viajando para um determinado local, o outro vai de 15 em 15 dias e o outro de 20 em 20 dias, se eles viajaram juntos hoje, o primeiro ele só vai viajar de novo daqui a 12 dias. O segundo vai ser daqui a 15 dias. O terceiro daqui a 20 dias. Aí esse aqui vai ser daqui a 12 dias de novo, o outro 15 de novo, o outro 20 de novo. Eles vão fazendo isso de maneiras intercaladas até chegar num momento que vai chegar os três juntos de novo. Qual vai ser esse momento? Vai ser um número que consegue ser múltiplo de 12, 15 e de 20 ao mesmo tempo. Conseguem entender? Porque presta atenção, se um vai de 12 em 12, significa que uma vez vai ser 12, duas vezes 24, né? 12 mais 12 dias. 3 dias vai ser 36 e assim sucessivamente. Então concorda que os dias que ele vai viajar para o mesmo lugar sempre são múltiplos de 12? Isso vai acontecer também para o segundo cara, sempre vão ser múltiplos de 15. E para o terceiro cara, múltiplos de 20. Vai chegar um momento que esses múltiplos vão ser comuns entre si. Para eu descobrir quando que eles vão viajar juntos novamente, eu preciso saber qual vai ser o próximo múltiplo, o próximo número, que consegue ser múltiplo tanto de 12, quanto de 20, quanto de 15. Sacaram a ideia? E é por isso que eu vou fazer o MMC de 12, 15 e 20, tá? E aí aquele processo, fatoração simultânea. Vou botar o 12, o 15 e o 20 e fatorar esses caras. Por 2 vai dar 6, 15 e 20... e 10, desculpa. Por 2 vai dar 3, 15 e 5. Aí não dá mais por 2, dá por 3. Vai dar 1, 5 e 5. E depois por 5 que vai dar 1, 1 e 1. Tranquilo, né? E aí o MMC desse cara vai ser a multiplicação de todos esses números. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Então, o MMC dessas três quantidades de dias são 60 dias. Então, daqui a 60 dias, o de 12 vai estar viajando, o de 15 vai estar viajando e o de 20 vai estar viajando. Então, eles vão estar viajando exatamente no mesmo dia. Sacaram a ideia de como que a gente faz MMC num problema? Empolgante! Então, se liga nesses 4 exercíciozinhos aí. Vai ficar para vocês fazerem em casa como dever de casa e na próxima aula eu vou corrigir eles, beleza? Então é isso, galera. Na próxima aula a gente vai falar sobre máximo divisor comum, ou MDC, tá bom?
Espero que vocês tenham curtido, que isso ajude vocês. A gente está num momento novo novamente, então não levem isso como brincadeira. E é isso. Um beijo e até mais.